Isso, eu penso que você está empoderado, portanto você consegue vencer as circunstâncias difíceis na medida em que você reconhece que elas existem. Esses personagens, eles fazem a história. Então, quando é que uma novela dá certo? No meu entender, quando existem bons personagens. Às vezes a gente está, inclusive, dentro da história, perto da história, e não se dá conta. A história passa perto da gente e a gente está distraído e não vê a história. Sou uma intertextualidade viva. Eu leio há 74 anos sem parar. Então, retornando àquela ideia de dor na alma, que é uma dor de profundidades, né? Mas que a gente percebe quando a circunstância é por mais drástica, como o caso de Antônio. Quer dizer, essa mesma dor, essa mesma violência que provoca a dor na alma, como você está dizendo, ela acontece de forma difusa e ela se apresenta de muitas maneiras. Sim. E a gente vive uma certa banalização da violência. Isso cria uma enorme dificuldade de identificar a violência, nomeando-a de violência, porque ela aparece de outra maneira. Sim. Nós vamos ver, eu vou unir dois vídeos juntos agora, porque eles vão tratar disso, de como a gente não consegue às vezes chamar de violência o que é efetivamente violência, e depois de como meninos e meninas sentem a violência sexual de forma diferente. Sim. E quem sabe assim o menino, reforçando o que você disse, o menino abriga, por conta da cultura e da imposição machista que a cultura oferece às infâncias, né? Como o menino abriga com mais facilidade a possibilidade da violência, inclusive lendo como uma virtude sua, né? Eu acho que esses dois vídeos podem provocar a gente a pensar os desdobramentos desse tema da violência, e insisto nessa dificuldade de nomear a violência como violência. Ou a violência sexual, que se dá em diversos âmbitos. Por exemplo, você, Williane, se você está passando pela rua e algum homem vira para você e diz assim: nossa, que morena gostosa, você acha que não é uma violência? É uma violência. Por quê? Está te agredindo mesmo verbalmente. Então quer dizer que a agressão ou uma violência não se dá apenas por um toque físico. Se dá pela palavra. Às vezes só no olhar. Às vezes só no olhar. E aproveitando isso, a gente que está entendendo a leitura do livro, vamos aplicar agora, que aí já é um desafio um pouquinho maior, né? Mas vamos tentar aplicar para a vida, tá? Quem se sente confortável em dizer se já passou por isso verbalmente, de passar na rua e mexer? Não. Eu. Já passou? Já passou? Já passou? Já passou. Então nós temos aqui 4 meninas e 4 meninos. Olha só. Exatamente o número igual do gênero feminino e do gênero masculino. Mas somente as meninas foram mexidas na rua. Os rapazes são mexidos na rua? Não. Por que não? Não sei. Você não foi mexido. Às vezes são mexidos pelas meninas. Às vezes são mexidos pelas meninas? E assim, é uma violência igual ou vocês acham que tem muita diferença? Tem muita diferença. Por que tem muita diferença? Porque o homem... Fala do seu jeito, fala do seu modo, tá? Pode falar. No meu modo de pensar, as meninas elas não pensam, tipo, que nem os homens. Eles falam gostosa, falam gata, essas coisas. Porque o homem já tem um pensamento a mais. E a gente mulher acha não, acho que mulher, a gente acha bonito. Acho que mulher admira. Sente atração, não pela vontade de uma coisa a mais. Entendeu? A gente não pensa em outra coisa. Já te olha já pensando no ato sexual. Isso. E vocês acham que vocês, meninas, quando elogiam, não pensam? Não, pelo menos eu já falei que era bonito, mas nunca pensou que logo depois disso haveria sexo? Você queria tomá-lo dessa forma, fisicamente?
Então. Interessante, né? Eu acho que a violência, ela é, sobretudo, a cessação do direito. Você cessar direitos é uma violência tremenda. E nós vivemos numa sociedade de cultura, ou de culturas, em que o direito do sujeito é aviltado cotidianamente. E existem alguns sujeitos, algumas representações identitárias que possuem essa aviltação, esse aviltamento de maneira mais enfática, mais grosseira, menos sutil, mais explícita. Eu entendo que as crianças, as mulheres, elas passam por isso de forma muito calculada. A sociedade meio que calcula como aviltar a criança, como cercear seus direitos, e do mesmo modo como fazer isso com as mulheres. Quando você é mulher e é criança, então isso dobra, né? Como numa raiz quadrada, você está ali dobrado com isso. Então você percebe que a violência ocorre, mas como ela está normalizada, você normaliza a barbárie, então isso é um fenômeno, isso é uma espécie de infecção do normal, uma espécie de inflamação do normal, né? Seria um normal inflamado, um normal infectado. Então as coisas que são agressivas, aviltantes, desrespeitosas, constrangedoras, violentas, bárbaras, passam a ser consideradas comuns. E uma dessas coisas é, sobretudo, o direito que você, criança, e você, mulher, tem sobre seu corpo, por exemplo. Você tem pouco direito sobre o corpo. As crianças têm pouco direito sobre o corpo e as mulheres também. Então isso dobra quando você é mulher e é criança, isso dobra quando você é mulher e foi criança. Então é muito comum que as meninas não se percebam agredidas, mas não tenham estratégias de como individualmente lutar contra isso. Então eu posso fazer isso coletivo, a gente tem vários movimentos que tentam dizer isso, né? Gritam isso, dizem que, olha, não aceito mais essa coisa, não aceito mais ser violentada cotidianamente. Os homens, eu acho que entram no mesmo barco, mas entram no mesmo barco guiando o barco, ainda que não queiram guiar. A Lígia Bojunga, na Bolsa Amarela, ela cria um galo que não quer tomar conta do galinheiro. O galo não se sente confortável em exercer as funções que aquele cargo de tomador de conta do galinheiro lhe imputa. Então eu acho que nós vivemos hoje uma situação em que os adolescentes, embora tenham adesão ao discurso machista, eles também se ferem muito com o discurso machista. E como a gente também tem uma sociedade muito distante do que eu chamo de verdadeira sinceridade, né, do que é verdade e amor, eu chamo de verdade e amor aquilo que eu digo para você, o que eu sou. Portanto, eu tenho identidades flutuantes, identidades fluidas, eu tenho uma identidade que ela vai fazendo as circunstâncias de acordo com as situações. É bem isso que eu vejo nos adolescentes hoje. Mas quando eu vejo o adolescente homem, ele está muito numa posição de aderir a um discurso que permite que ele conviva entre os meios, e esse discurso, portanto, não é hegemônico, mas o machismo não é hegemônico, mas ainda é dominante. Então, para ele é muito mais simples entender que não está sendo violentado, embora ele saiba que ali há traços de violência. Por exemplo, as violências contra as meninas são explicitadas e contra os meninos são acatadas, né? Eles acatam, porque também se desdobra uma outra questão. Quando você fala de violência sexual contra menino, há uma associação com homossexualidade. Então, para um menino dizer que foi violentado sexualmente, é também dizer para o senso comum que ele pode ter uma orientação sexual que não é hétero. E como a orientação sexual homo, ela pode provocar em você preconceito, quer dizer, você pode ser vítima de preconceito, você pode ser vítima de
perseguição, você pode... Então é melhor, em algumas circunstâncias, que o menino não diga que foi violentado. Mas eu tenho registros de depoimentos mais ou menos de uns 500 meninos em que eles já mais relaxados quanto a esse peso do machismo, eles começam a dizer, olha, eu fui violentado e continuo sendo, porque há uma tendência de uma sociedade que troca, que põe Eros como sendo a sua matriz, de violentar todos os gêneros. Todos os gêneros, mas nem todos os gêneros falam sobre essas violências. Você comentou uma coisa muito interessante, você trouxe a Lige. Aliás, você traz a Lige em alguns momentos da sua história. Eu acho que a minha literatura, a Lígia, lendo um dos meus Lígia livros, Vochunga, ela dizia para mim, ela dizia assim, eu me vejo nos seus textos. Quer dizer, primeiro um elogio, né? A Lígia, de fato, isso, ela está muito presente. Mas eu achei assim, uma coisa interessante, você trouxe o galo, que está lá na bolsa amarela, não é? E que não quer tomar conta do galinheiro. E em seguida, ele não quer ser galo de briga. Ele resiste, ele não quer ir para a rinha, ele não quer bater, mas é isso que se espera dele, que ele seja um galo de briga. Então, você falando dos meninos que ocultam as suas dificuldades, os seus direitos aviltados. Pois e também assim tem que se portar como galos de briga, sem que eles desejem ser galos de briga. Exato. E isso tem a ver com uma concepção muito conservadora, e mais do que conservadora, uma concepção muito maniqueísta, não só da sexualidade, mas da discussão de gênero. Sim. E tem a ver com a falta de compromisso dos adultos, sobretudo dos mediadores, pais, professores, enfim, os que cercam a infância da criança, do conceito que elas têm de educar, não é? A educação, apesar de Monteiro Lobato, apesar de Paulo Freire, apesar de Jean Piaget, apesar dessa gente toda, não é? Você gosta de citar o Yanou? Corquizar, né? Corquizar, sim. Então eu acho que apesar disso tudo, a educação é entendida como colocar numa forma. Se a gente lê o livro do Philippe Herrier, que considerava lá atrás a criança como um demônio, ainda sem alma, e que colocar a alma era colocá-lo sob uma forma repressiva, contínua, para que ele entrasse em forma, né? Dar-lhe uma forma era colocá-lo numa forma, não é? A gente continua fazendo isso com a educação. Então isso tem a ver com uma outra coisa que a gente comentou, a falta de escuta, a falta de espaço para que ela também fale e para que o ex ducere, para que a criança venha à tona, né, o sujeito venha à tona e aí possa dialogar e ganhar uma forma no convívio e no trato com os outros sujeitos, com as outras formas de vida, não é? Então eu acho que está lá denunciado na Lígia, né, os galos não têm que ser de briga, e está colocado no seu texto, não é? Criança tem que ter o espaço para falar e para ser escutada, né? A educação tem que mudar os parâmetros. Então, como essa violência, ela toca a todos, não há quem se esquive dela, é uma violência que toca a todos, mas como que cada um pode sentir essa violência, é mais do que sente, é mais do que querer sentir a violência de uma ou de outra forma,
mas como senti-la efetivamente de uma forma ou de outra, como as meninas vão sentir essa violência de uma maneira e como os meninos terão que sentir com essa imposição, que passa inclusive pela educação, mas é maior do que a própria educação, como essa imposição do que é ser menino ou do que é ser menina, acaba fazendo com que a gente sinta a violência e de uma maneira ou de outra, e como o sentir diferente dessa violência vai gerando também reações distintas, né? Como a gente viu ali, tem formas de perceber. Eu até imagino, e Antônio, tratar a violência com o Antônio, né? E não com a Antônia, mas com o Antônio é uma possibilidade de dizer isso. Acho até que os meninos sentem essa violência com uma certa intensidade de profunda perversão, porque parece que a violência tem a ver com o próprio ser do menino. Ter que lidar com ela é afirmar o seu ser permanentemente, é afirmar sua masculinidade. Reagir a ela é abrir mão do que se é ou do que as pessoas esperam que ele seja. Isso é de uma perversão gigantesca, né? E de toda maneira, o empoderamento que nós estamos falando aqui sobre que a literatura dá é fantástico. Nós vamos para esse último vídeo que é de empoderamento, que a gente chamou de leitura e resiliência, como que o desfecho do seu texto tocou o coração dos meninos e das meninas para pensar, como você mesmo dizia atrás, se ele experimentou isso, eu também posso experimentar, né? Sim. E olha alguma imagem que chamou a atenção. Tentem ver se tem alguma imagem para vocês que fica muito forte. Eu gostei muito dessa imagem. Mostra pra câmera. Que é o Antônio saindo da casa de doces com João e Maria. Tá no finalzinho. E eu acho isso bem legal porque quer dizer que o medo dele acabou. Então, se outra pessoa tentar violentar, mexer e fazer algo com ele, ele já não vai ter mais aquele medo e vai falar para alguém. Então, acho isso fantástico. Ele, inclusive, antecipou a imagem que eu ia mostrar no meu texto. Acho que a Camila consegue tornar em imagem, né? Imagem aquilo que eu digo em palavras. E engraçado isso, ele pega essa imagem, né? É uma imagem que eu sinto também, ele sente. É bem isso. Eu penso que você está empoderado, portanto você consegue vencer as circunstâncias difíceis na medida em que você reconhece que elas existem. Na minha literatura, todos os meus livros, eles são dramáticos, mas ao mesmo tempo eles têm um quê de trágico, porque os finais serão sempre felizes. A felicidade, evidentemente que, pelo que eu leio dos meus livros, eu não costumo relê-los. Acho que por isso que me emocionei na leitura, porque não costumo relê-los. Faço os livros e eles ficam... Posso intervir numa coisa que você está falando? Eu acho assim, esse final, a bruxa perdeu. Eu, João e Maria, estamos bem. Eu acho que esse não é exatamente um final feliz. Eu acho que é isso que tem no teu texto assim de grandeza. Ele é o final aberto. Eu, João e Maria, podemos ser felizes. Então, o final feliz, ele fecha e diz que tem uma conclusão. Um final como esse diz que a conclusão não está no livro. Sim. A conclusão está em você, leitor. Está em você e na sua vida. Então, eu acho que a grande literatura, de maneira geral, para adulto, para criança, para adolescente, é essa literatura que te empodera nesse sentido, da potência de você saber que o final da sua história é você que vai escrever. É você que vai fazer esse final. Você pode também, não é? E esse não está numa fuga do real, não está numa falsa felicidade. Está naquilo que você vai saber construir
com menos medo, com mais coragem, com mais segurança, com mais alegria. Isso é que eu acho que é ficção, isso é que eu acho que é literatura. Então, você disse o que eu ia concluir, mas de modo geral, os meus livros, o que eu chamo de final feliz? Eu chamo de final com lucidez. Eu acho que a lucidez é a felicidade, porque a lucidez é a autonomia, e é o que o leitor adolescente diz ali, né? Ele tem autonomia agora, então ele tem compreensão de que é possível enfrentar o medo, de que é possível enfrentar as adversidades e de que é possível, portanto, saber da existência delas e poder compreendê-las, explicá-las, se distanciar, se aproximar. Eu acho que isso é felicidade. É você ter consciência de que você pode passar por vicissitudes, por complicações e tocar a vida. Na minha literatura, todos os meus finais têm isso. O Emílio, Quando Sinais Convocam ao Lado, que é o livro logo subsequente ao Antônio, um livro lindo também, projeto gráfico maravilhoso, que tem tido acolhimento muito da comunidade LGBT. O Emílio tem um final apoteótico em que todos eles dançam, todos eles estão alegres, e uma das coisas mais assim alegre para Emílio, né, de tudo aquilo que ele vivenciou, que é mais alegre, é que ele pode viver com o vulcão. Quer dizer, ele não é alegre porque ele foi acolhido, ele é alegre porque ele se acolheu. Então eu acho que isso tá bem, né? É o que o Antônio disse, eu tô bem por quê? Não é que o abusamento não aconteceu, é que eu sei que ele aconteceu e que eu não fui responsável por isso, eu não preciso me culpar. É um pouco também do que o Emílio diz, é um pouco do que o Benedito diz, é um pouco do que um outro livro que deve ser publicado agora pela Cortez, chamado Nirtus. É um pouco do que eu digo na minha vida, né? Acho que eu fiz uma escolha de ter lucidez sobre essas questões e a literatura tem me ajudado a defender essas minhas ideias. E isso é muita felicidade para mim, né? Assim, muita felicidade poder dizer, eu não separo mais pensamento e sentimento, então dizer do meu sentimento e do meu pensamento. Aí eu acho que eu venço a bruxa em conjunto com o Antônio, eu libero o meu vulcão em conjunto com o Emílio. Eu acho que isso é felicidade, Eliana. Eu acho que você, na medida em que você começa a se acolher, isso é muito bom, né? Você se acolher é bom demais. Uhum. E eu penso que talvez a grande palavra da literatura que eu escrevo seja acolhimento. Me sinto sempre escrevendo coisas para que... Agora mesmo no livro que eu lancei, Os Anjos Estão de Volta, é a história de uma mulher com 87 anos que vai acolher. A ideia dela é acolher. Então acho que é isso, o acolhimento. Eles, para mim, acolheram o Antônio, né? Se viram um pouco nele. Você veja, não são crianças na cronologia, mas estão repletos de infância, né? Que momento lindo vocês me proporcionaram. É isso. Muito bom, muito obrigado mesmo. Assim, nós é que queremos agradecer a você pelo Antônio. O Antônio foi um presente seu para nós. Eu queria terminar assim dizendo para você que a bruxa perdeu, nós, o Antônio, João e Maria, estamos muito bem. E eu tenho certeza, digo isso por nós todos, digo isso por esses meninos que fizeram uma experiência de empoderamento, ao mesmo tempo que uma experiência de uma ludicidade gigantesca. E então queremos agradecer muito a você pela coragem de um texto como esse, né? Porque de certa maneira é romper com uma expectativa sobre o que se espera da leitura infantil e juvenil, e você rompe com uma lucidez enorme e com uma coragem tão grande. Agradecemos a você, Hugo, e agradecemos ao Antônio de forma muito especial.
Muito obrigado. Obrigado a você, Eliana. Olha, para nós, eu acho que esse material é um material riquíssimo para que nós possamos dizer o que é trabalhar com a literatura. Trabalhar pela literatura, com a literatura. E como a gente ontem comentava, que ter a literatura na escola ou na biblioteca não significa escolarizar a literatura com perguntas e respostas previsíveis. Não é? A literatura é esse lugar de abertura, de encontro com a vida. Esse material vai ser muito rico para nós podermos usar com os nossos mediadores, aos quais a gente tem como interesse primeiro informar e mostrar que a literatura na escola não precisa estar morta. Ai, que lindo.